Se você nunca se maquiou ou tem pouca intimidade, pouco contato com a maquiagem, fica de olho porque esse vídeo é especial para você e eu prometo que eu vou fazer uma maquiagem assim, muito simples, com poucos produtos e que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir em casa. Me pediram aqui, eu confesso que já faz um bom tempo, uma maquiagem para quem nunca se maquiou. E eu entendo que quem nunca se maquiou não conhece ainda muito bem, né, os produtos, não tem intimidade com a maquiagem. Às vezes tem receio de usar um pouco mais, afinal é uma coisa nova, né? Quando é uma coisa nova, a gente normalmente gosta de ir mais devagar. E claro, não tem muitos produtos em casa. Então, considerando esse cenário, hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem pensando numa pessoa que nunca se maquiou, tentando usar o mínimo de produtos possível e, óbvio, facilitando a vida de vocês para que vocês comecem a perder um pouco o medo, o receio de usar maquiagem e consigam reproduzir em casa, tá? Então eu prometo que eu não vou fazer que nem esses tutoriais que a gente encontra aqui normalmente na internet, que é de maquiagem fácil, e aí você vai ver e você precisa de 25 produtos para reproduzir. E eu prometo também que vai ficar natural, a gente não vai mudar os seus traços, o seu rosto, e você vai conseguir adaptar para fazer aí na sua casa. Então vamos lá, vou dar um zoom para ficar bem de pertinho, vocês conseguirem ver os detalhes e a gente vai fazer essa maquiagem juntos. Mas antes, não esquece, por favor, de se inscrever aqui no meu canal, deixar um joinha, comentar, assistir os meus outros vídeos. Eu sou maquiadora profissional desde 2015 e o meu objetivo aqui com esse canal é compartilhar alguns truques, algumas dicas de maquiagem, mas sempre pensando no dia a dia, né, na nossa realidade, porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta daquela maquiagem rebocão e nem com 1 milhão de passos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá, quem já assiste ao meu canal já sabe o que eu vou falar primeiro, né, como é que eu vou começar essa maquiagem. O passo zero da sua maquiagem é você, pelo amor de Deus, hidratar o seu rosto, mesmo que a sua pele seja oleosa. Por favor, não faça uma maquiagem sem hidratar o seu rosto antes e principalmente com a pele suja, tá, gente? E inclusive eu preciso falar que eu já fui atender a clientes que acabaram de sair do banho e aí eu fui passar ou uma água micelar ou um tônico adstringente nelas e o algodão saiu sujo. Então, infelizmente, tem gente que acha que limpa o rosto direito no banho e não limpa. Eu recomendo, se você tiver aí em casa, pegue um algodão. Você pode passar uma água micelar, você pode passar um tônico de limpeza ou um tônico adstringente. Até mesmo se você tiver, sabe aquelas aguinhas hidratantes ou águas termais, você pode passar também. Então, borrifa num algodão e passa no seu rosto para ver se ele realmente está limpo, tá? Então, primeiro passo, limpe muito bem seu rosto. Se você não tiver acesso, o que eu recomendo que você faça, inclusive eu tenho um vídeo, no final desse eu vou deixar linkado, ensinando a lavar o rosto. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas como eu disse, tem pessoas que não lavam o rosto direito. Volta pro banheiro, pega o seu sabonete. Primeiro você lava a sua mão, depois você faz uma espuma na mão com o seu sabonete e você vem massageando o seu rosto assim com a ponta dos dedos, assim com calma, tá? Garanta que você passou por todas as áreas do seu rosto, vai com muita calma, enxágua e aí depois você hidrata muito bem a sua pele. Se a sua pele é oleosa, use um hidratante adequado para pele oleosa. Se a sua pele não estiver bem hidratada, na hora que você passar a sua base, o seu BB cream, seja lá o que você for usar no rosto, até o seu corretivo, a sua pele vai ficar feia. E aí você vai culpar a maquiagem, e não é a maquiagem, é porque você não hidratou a sua pele direito, tá? Então, rosto limpo, pele hidratada, e aí vamos começar a nossa maquiagem. Eu vou tentar usar o mínimo de produtos possível, tá? Primeira coisa que eu recomendo para automaquiagem, e principalmente quando a gente está aprendendo a se maquiar, comece pelos olhos. Por quê? A sombra, ela normalmente esfarela, ela vai cair. Pode ser que você borre, então vamos supor que você passe aqui embaixo, por exemplo, no lugar que você não quer passar. Se você já tiver feito a sua pele, se você já tiver passado uma base, vai ser muito difícil de você tirar essa sombra que caiu, sem borrar aqui, sem ficar aqui colorido, né? E sem estragar a pele que você já fez. Então, considerando que você está começando a se maquiar agora, facilite a sua vida. Primeiro você vai fazer os olhos e depois você vai fazer a sua pele. Eu também sempre falo aqui, eu tenho uma olheira
muito difícil, porque ela fica aqui, ó, no cantinho interno dos meus olhos e ela sobe aqui para a pálpebra superior, que é onde a gente passa a sombra. Se você tem essa característica, eu recomendo que você passe o corretivo aqui neste cantinho primeiro, porque a gente vai passar sombra aqui, certo? Então, uma vez que você passou a sombra aqui, depois você não vai conseguir passar o corretivo. E, como aqui é escuro, dá a impressão, se eu não corrijo antes, que o acabamento... A moto passando, vamos aguardar, né? Porque a pessoa precisa fazer barulho na rua. Se você não corrigir antes, vai dar a impressão que o acabamento da sua maquiagem está feio. E aí não é por causa da sua maquiagem, é por causa da sua olheira, tá? Então, eu tô tentando ficar centralizada na câmera, mas hoje tá meio complicado. Então eu vou corrigir esta área primeiro. Eu vou pegar aqui um corretivo, esse aqui é da Makeup Forever, mas aí tanto faz, né, qual corretivo que você vai usar. Para corrigir olheiras, o corretivo precisa ser do tom da sua pele. Ele não pode ser um corretivo mais claro. Corretivo mais claro não corrige, corretivo mais claro ilumina. Então, se você vai corrigir uma olheira, você precisa de um corretivo do tom da sua pele e não de um corretivo mais claro. Qual que é a maneira mais fácil de você aplicar o corretivo e ele ficar com um acabamento bonito? Usando este pincel aqui chamado dedo. Eu vou usar o dedo anelar, porque é o dedo que tem menos força aqui na nossa mão, então a gente garante que a gente não vai se machucar. Vou pegar aqui o corretivo, que é do tom da minha pele, com o dedo. Eu uso pouco produto, tá? Porque eu não gosto de maquiagem muito pesada e eu imagino que quem está aprendendo a se maquiar também não vai gostar de uma maquiagem super mega pesada, né? Então vou fazer aqui uma maquiagem leve com vocês. E aí com o dedo eu venho e aplico aqui, que é onde eu tenho essa minha olheira mais escura. E aí eu vou dando carimbadinhas ou as leves batidinhas, como as blogueiras gostam de falar, para esfumar esse produto. O que é esfumar um produto? É você deixar ele fluido, né? Então você olhando assim, você não sabe onde começa o produto e onde ele termina. Ele está orgânico aqui na pele, ele tem uma transição natural. Então você espalha o produto até que essa transição natural aconteça, sem que, claro, você não espalhe ele muito a ponto dele sumir. Então, ó, passei aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então não estou pegando muito corretivo e eu só estou, neste momento, fazendo a cobertura aqui desta região, que na verdade é aonde eu tenho olheira, tá? Eu não tenho olheira aqui assim. Eu tenho olheira só aqui no cantinho interno e é na verdade também onde a maioria das pessoas tem olheiras. Agora eu vou passar um primer de olhos, esse aqui da MAC. Eu sei que quem não está acostumado a se maquiar não tem primer de olhos, porque esse é um item um pouco mais avançado, vamos colocar desta maneira. Por que que eu uso primer de olhos? Eu tenho a famosa pálpebra coberta, então a minha pele aqui fica em cima desta pele aqui, que é dessa porção do olho que quando a gente pisca se mexe. Então, meu olho é basicamente assim, ó, uma pele em cima da outra. Isso, toda vez que eu pisco, causa fricção. A maquiagem, ela até pode ser a prova d'água, mas ela não é a prova de fricção. Então, se eu não usar um primer, eu sei que a minha sombra, ela não vai durar. Ela vai ficar toda acumulada aqui no olho, ela vai sair inteira, vai ficar uma desgraça. Então, eu preciso usar primer. Se você não tem primer, vale a mesma lógica. A sombra, quando ela é em pó, ela precisa de algum lugar para grudar. Ela não vai grudar na sua pálpebra limpa. Então o que você precisa fazer é colocar alguma coisa antes para a sua sombra grudar. O que pode ser essa coisa se você não tiver um primer? Pode ser o próprio corretivo, pode ser a sua base, tá? Então você não precisa comprar um primer de olhos. Se você não tiver o primer, então você vai vir com o corretivo, com o dedo mesmo, não precisa de pincel, não precisa de esponjinha, nada disso. E você vai aplicar o seu corretivo ou a sua base aqui em toda essa área aqui em cima do seu olho. E aí vale dizer que eu sempre vejo as blogueiras passando 150 quilos de base de corretivo para fazer isso. Não precisa de muito, é uma fina camada. Eu vou passar o primer aqui, que aí vocês vão conseguir ter uma ideia do quanto que eu vou usar, que é a mesma lógica pro corretivo, tá? Eu peguei isso aqui, eu vou usar isso aqui pros dois olhos, tá? Então eu vou dividir aqui no dedo, se eu conseguir, porque ele é meio pastoso. Vou tentar, ó. E aí eu vou passar aqui em toda a minha pálpebra. Eu começo passando ali mais perto da raiz dos cílios, porque eu sei que é onde
a minha sombra dura menos, tá? Mas você pode passar homogeneamente, olha que palavra difícil, toda a sua pálpebra, que é em toda essa área aqui desse lado ficou muito. É toda essa área aqui dos seus cílios até a sua sobrancelha. Então não é quantidade, estou passando uma fina camada. Se você passar muito, vai ficar feio, vai craquelar, vai acumular. Vai ser difícil de você dar um acabamento bonito para sua sombra. Então, assim, quantidade não é o segredo da maquiagem. Pelo contrário, ela costuma te atrapalhar. Feito isso, vamos para a sombra. Tem alguma coisa aqui no meu cílio que eu tô tentando tirar e eu não tô conseguindo. Tanto faz a sombra que você vai usar, a cor que você vai usar. O que eu recomendo para quem está começando a se maquiar? Comece com sombras cintilantes e mais claras, porque elas são muito mais fáceis de esfumar. E se você não conseguir esfumar direito, elas não vão aparecer, tá? Que elas não estão bem esfumadas. Eu vou usar essa paleta da Miley Saad, que é a 12 Shades, só porque ela tem muitas sombras, muitas mesmo, sombras brilhantes. Deixa eu ver qual cor que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar esta Electric aqui, que é uma furta-cor, porque eu gosto muito dessa sombra. Eu vou fazer, gente, um lado com o dedo e um outro lado com o pincel para conseguir pegar aí todas as tribos, quem não tem pincel e quem tem pincel. Com o dedo, qual que vai ser a lógica? A mesma coisa. O dedo anelar, eu vou esfregar ele aqui na sombra. Olha que bonito. E aí, eu venho primeiro sempre encostando perto da raiz dos cílios. Por quê? O primeiro lugar que você encosta é sempre o lugar que vai ter mais intensidade do item que você está usando, seja sombra, base, corretivo, enfim. Então eu sempre encosto primeiro onde eu quero que fique mais intenso. Eu tô com esse dedo bem leve, com esse aqui eu tô segurando só porque a minha pálpebra ela é flácida. Se você não tem essa característica, você não precisa segurar. E aí primeiro eu encostei na raiz dos cílios, deixa eu até vir mais perto. Primeiro eu encostei na raiz dos cílios e agora eu simplesmente vou subindo. Como ela é uma sombra cintilante, assim, tanto faz, entendeu? Como é que você tá passando, ela não vai aparecer muito bem. Então você pode ir realmente assim, como se você estivesse passando um creme, sei lá. Você vai espalhando, né, a maquiagem. Uma coisa importante, até onde a sombra vai, até onde você quiser. Mas se você quiser fazer o famoso esfume até o côncavo é o ossinho do olho. O meu ossinho do olho, ele está aqui quase na sobrancelha. O côncavo não é essa porção onde a gente sente o globo ocular, ou onde, quando a gente pisca, se mexe, tá? É até o ossinho do olho. Quem tem um olho parecido com o meu, que tem pouco espaço de pálpebra, e aqui a pálpebra coberta, se você não subir a sombra até o ossinho do seu olho, ela não vai aparecer, porque quando você abrir o olho, a pele de cima vai cobrir aonde está a sombra. Como está acontecendo aqui, ó, eu não subi ainda, tá vendo? Então, ó, com o olho fechado aparece. Se eu abro o olho e olho para frente, ela não aparece, porque ela não está até o meu côncavo. Então, você sobe sem medo a sua sombra até o seu côncavo. Aqui no final, como é que faz? Também como você quiser. Eu gosto de dar uma puxadinha para fora, porque como eu tenho pouco espaço de pálpebra, eu tenho pouco espaço para maquiar. Então, isso aqui dá uma impressão de que o meu olhar é maior ou mais aberto, tá? Então eu gosto de puxar bem a sombra. Aqui no cantinho interno pode ser difícil de você chegar com o seu dedo anelar. O meu eu estou conseguindo, mas se for difícil você pega o seu dedinho e aí você traz a sombra até lá. Então, ó, já foi aqui. Aí para quem tem pincel, vou fazer o outro lado com o pincel. Como essa sombra ela é cintilante, provavelmente não vai ficar tão intenso. Então o ideal é que mesmo se você tenha pincel, você venha depois com o dedo. Com o pincel a lógica é a mesma. Peguei a sombra, primeiro encosto ali perto da raiz dos cílios e aí eu vou subindo. Pode pegar mais sombra nesse processo ou vai indo com o mesmo pincel. Recomendo você segurar o pincel bem na pontinha para sua mão ficar bem levinha, porque aí você vai esfumar a sombra mais fácil. Eu estou segurando aqui de novo por causa da minha pálpebra, né, que é flácida. E aí é isso, ó. Onde eu quero esfumar, eu não pego mais sombra. Eu uso o que já tem aqui no pincel. E eu dou uma puxadinha. Vocês estão reparando que sim, eu estou indo até a sobrancelha. Eu vou até dar um acabamento igual aqui do outro lado, só para não ficar tão diferente, né? Afinal, eu estou fazendo cada lado de um jeito, mas eu imagino que você vai fazer os dois lados iguais. Então assim, eu estou passando realmente aqui, ó, dessa minha área de cima inteira, porque novamente eu tenho pouco espaço de pálpebra, que é
a porção que vem aqui do meu cílio até minha sobrancelha. Olha como é pequena. Tem gente que tem esse espaço muito maior, e aí você não precisa chegar até a sua sobrancelha, tá? Então eu recomendo também que você tome um bom tempo aí se olhando no espelho para você entender como são as suas feições, para você conseguir usar essas dicas que eu estou dando ao seu favor. Tô pegando meu dedo sujo e fazendo assim, ó. Tá vendo? No cantinho interno, em cima e embaixo, para dar um brilhinho aqui embaixo, porque eu gosto, mas também é totalmente opcional. Eu acho que só de fazer isso, você já está aí com o look nos olhos, né? Que a gente não terminou, vai lembrar. Mas já está com um look muito bonito. Se você quiser um tchananãs extra, aí realmente você precisa de um pincel, tá? Com o dedo não vai dar. Eu vou pegar uma sombra marrom, fosca, então aqui não tem brilho. Vou pegar o meu pincel de esfumar e eu vou passar levemente aqui onde seria o meu côncavo. E aí, gente, se você tem a pálpebra caída, como eu, ou coberta, eu recomendo que você assista a minha playlist com esse tema, porque, assim, para nós, existem algumas outras técnicas que a gente precisa usar. É um pouquinho mais desafiador maquiar quem tem essa característica. E eu não vou falar aqui para não ficar misturando os assuntos, tá? Mas eu recomendo que depois vocês vão dar uma olhada. Então, vocês estão vendo que eu estou passando pouquíssimo produto, é só para dar uma profundidade. Eu vou passar também aqui um pouquinho no cantinho externo, para dar uma leve profundidade, assim, mas isso, assim, já é um extra, tá? Você não precisa fazer isso. Só de você passar a sombra ali, cintilante, ou com um brilhinho, já vai ficar lindo o seu visual, tá? Mas, assim, é pouquíssima sombra, vocês estão vendo que não tá uma coisa marcada. Como é que você esfuma se você tiver dificuldade? Limpa o seu pincel ou pega um pincel limpo e fica passando ele na sombra, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, que assim você vai esfumar, tá? Então, o esfumar nada mais é do que você passar bastante o seu pincel até que a sombra não fique marcada, ela fique realmente uma fumacinha que vá se fundir ali com a sua pele. Eu já vou aproveitar e passar o rímel. Eu estou usando aqui esse da Lancôme, mas obviamente você pode usar o rímel que você tiver em casa. Primeiro eu passo aqui nos cílios superiores. Como é que eu posso te falar para você passar rímel? Você olha reto e você vai meio que pegando assim, ó, o cílio e penteando ele pra cima. É prática também, tá, gente? Não tem muito assim, nossa, essa é a técnica infalível pra passar o rímel. O que eu não gosto de fazer, que eu vejo que muitas maquiadoras fazem, veio pouco aqui no pincel, por isso que eu tô pegando mais, tá? Mas você não precisa ficar pegando muito. Eu vejo que muitas maquiadoras, elas gostam de passar, aí elas esperam secar, e aí elas vêm e passam de novo. Eu não gosto de fazer isso, porque quando você espera secar, o cílio, ele fica duro, porque ele está com rímel e seco, afinal o rímel secou. E aí, como ele está seco e duro, você não consegue mais modelar ele muito bem. Então eu prefiro passar várias vezes o pincel e ir modelando os cílios, né, e penteando mesmo, como se você fosse fazer com o seu cabelo, até eu achar que tá bom, enquanto ele ainda está molhado, do que esperar secar e depois vir e passar novamente, tá? Você pode, se você gostar, com o que sobrou aqui no pincel, vir e passar aqui nos cílios de baixo. Eu não vou passar hoje, porque realmente eu estou considerando que é uma maquiagem para quem nunca se maquiou, e eu sinto que quem nunca se maquiou normalmente não gosta de fazer uma coisa assim tão chamativa, tão elaborada logo de cara. Então eu estou passando aqui só nos cílios superiores. Vale dizer também que se você não gosta de rímel, se você não tem ou se você não está acostumada, você não precisa passar, tá? Nada na maquiagem é, assim, fundamental. Eu sempre falo aqui, maquiagem é expressão, maquiagem é arte, então você pode usar o que você quiser, da maneira como você se sentir melhor. A diferença do rímel é que ele vai dar um acabamento mais bonito ali no seu olhar e ele vai, obviamente, dar uma impressão que seus olhos são maiores, que eles estão mais abertos. Então, assim, é uma questão de acabamento. Mas se você não gosta, não se obrigue a usar achando que, assim, você precisa usar, senão a sua maquiagem não vai ficar bonita, tá? Pelo contrário. Para quem tem os cílios muito pequenos, esse daqui é da Clinique, tá? Ela é uma máscara de cílios que a proposta dela é ser para os cílios inferiores. Ela até já acabou, só que o que eu gosto dela é esta escovinha. Olha como ela é pequena, tá vendo? Então, para quem tem os cílios muito pequenos, isso aqui é muito bom. Eu uso nas minhas clientes que têm cílios pequenos. Porque como essa escovinha é pequena, você consegue pegar os seus cílios pequenininhos
e deixá-los mais modelados e mais bonitos. Então, se é o seu caso, eu recomendo que você procure uma escovinha dessas, tá? Provavelmente você vai encontrar com uma proposta de ser uma máscara de cílios para os cílios inferiores. E aí você pode simplesmente pegar essa escovinha e pôr aqui no rímel normal e usar. Mas olha só a diferença. Então, assim, claramente é muito mais fácil você usar uma escovinha pequena, nos cílios pequenos, do que essa escovinha que basicamente pega toda a área do meu olho. Olhos terminados. Eu já tinha passado um filtro solar que tem um pouquinho de cor, tá? Esse aqui da Profuse. Da Profuse? É. Mas eu vou passar com vocês alguma coisa na pele. Como eu disse, eu não gosto no meu dia a dia e eu não uso base, eu não uso BB Cream, eu não uso nada. Agora eu tô só usando esse protetor solar com cor só porque eu achei que ele ficou bem na minha pele. Você, como eu falei, não precisa passar base. Você pode passar só o corretivo, vir com o dedo mesmo com o corretivo, por exemplo, corrigindo uma mancha ou uma espinha. Mas como eu sei que a maioria das pessoas gosta de passar, né, alguma coisa no rosto, então eu vou passar esse BB Blur, que ele também é da Effaclar, ele é pra pele oleosa, ele é muito bom, eu gosto muito dele. Só porque assim, ele é um produto mais de dia a dia, né? Então, eu entendo que às vezes quem não tá acostumada a se maquiar não vai ter uma base em casa. Talvez um BB Blur você tenha, porque é um produto mais dinâmico. Estão soltando fogos aqui, eu não sei porque, é sábado, 10 da manhã. Eu também vou passar esse produto com as mãos, porque é sempre mais fácil você usar os produtos de pele, base, corretivo, com as suas mãos do que com o pincel. O acabamento vai ficar mais bonito e mais natural. Eu pego super pouco, a gravação interrompeu, eu não sei em que momento estava, mas eu dizia que aí eu venho passando como se fosse um creme mesmo, tá? Então, com as mãos, gente, por que estão soltando fogos agora e não param? Tô tentando esperar pra ver se param pra eu continuar gravando, mas não estão parando. Duas dicas. Primeiro, se você não tem corretivo, já passa aqui na área das olheiras, ou a sua base, ou o seu BB Blur, seu protetor solar, o que quer que seja que você esteja usando. E outra coisa, isso eu fico assim desesperada. Eu não sei, eu não consigo entender por que na internet criou-se essa cultura de que você precisa passar muita base e construir camadas. Eu fico desesperada porque a maioria das meninas são novas que fazem isso e elas não têm assim mancha, não tem nada na pele para corrigir e faz aquela máscara de base. Gente, na vida real, ninguém precisa de tanta base assim na pele. E eu já maquiei pele madura, que costuma ter muita mancha. Eu já maquiei pessoas com problemas graves de acne e nenhuma delas precisou de 2 camadas de base ou de muita quantidade de base, tá? Eu sempre falo isso, não é quantidade do produto. É primeiro, qualidade. Se o produto que você tem aí não está cobrindo direito, então é porque este produto está ruim, não porque você precisa passar mais dele. Segundo, técnica. A base, ela vai deixar o tom da nossa pele homogêneo. Se tem alguma área que não cobriu direito ou que precisa de mais correção, você vem depois com um corretivo, porque o corretivo ele costuma ter mais pigmentação. E aí você corrige pontualmente essas áreas, tá? Por favor, não fique passando muita base ou muito corretivo, porque vai deixar sua pele feia e vai craquelar. Também sempre falo isso aqui, a maquiagem ela não penetra na nossa pele, ela fica sobre a nossa pele. Então se a gente passa muito, conforme a gente vai falando, outra moto, conforme a gente se mexe e vai falando, a base vai mexer e abrir, porque ela está aqui sobre a nossa pele. Então se você passa muito produto, as chances disso craquelar, abrir, ficar feio são maiores, então facilita a sua vida. Eu sempre deixo um lencinho demaquilante aqui do meu lado, principalmente quando eu uso as mãos, porque aí conforme eu vou passando o produto, eu vou limpando, porque isso evita que eu suje, né, outras áreas da minha pele, do meu rosto, que eu suje a maquiagem, porque, gente, eu tenho uma certa neura de limpeza, então eu já vou limpando as coisas aqui conforme eu uso, e aí fica tudo mais fácil na minha vida. Agora eu só preciso secar a mão porque ela ficou molhada. Ai, começou a me dar coceira. Ó, então eu passei uma camada super fina. Ai, ainda consigo ver suas pintas. Sim, porque eu não me importo e eu não gosto da pele rebocão. E eu acho que ninguém devia se importar com isso também. Mas se você se importa, agora você vem, pega o seu corretivo, pega o seu dedinho de novo. E aí você vem e, ó, pontualmente, com o dedo, que vai ser muito mais fácil, você vai ver, vai facilitar demais a sua vida. Você vem e corrige as áreas que você sentiu que precisa de mais cobertura. E eu vou passar um pouquinho mais aqui, ó, também na região
da minha olheira, tudo com o dedo, gente. Mesmo se você tiver um pincel aí, se você não tá acostumado a usar pincel, tenta com o dedo, que você vai ver que, nossa, vai assim, mudar a sua vida, porque é muito mais fácil. Eu tô passando aqui também porque eu tenho uma coloração mais avermelhada aqui no final. Bom, se a gente passou uma base, a gente deixou todo o nosso rosto da mesma cor. Isso significa que, inclusive, a gente perdeu aquela corzinha bonitinha que a gente tem aqui nas bochechas, e é por isso que a gente vem passar blush depois. Se você tiver um blush cremoso, eu recomendo que você use ele, porque ele costuma ser mais fácil de espalhar. Se não, vai no pó. E aí uma outra dica muito importante da maquiagem, é sempre mais fácil escurecer do que clarear. O que isso significa? Comece com pouco produto, e aí se você sentir a necessidade de pôr mais, você vai acrescentando depois. Porque se você vier e já te der uma chinelada, e você não gosta de chinelada, você não vai conseguir tirar aquilo depois. Eu vou usar aqui um pincel de blush, você pode também passar com as mãos, mas como a gente fez uma base, eu te confesso que vai ser mais difícil de você espalhar com a mão. Então se você tiver um pincel ou uma esponjinha, melhor. Então eu venho aqui, pego o blush e aí eu vou passando, dando o quê? Carimbadas. Por que carimbadas? Eu não vou arrastar assim o pincel para evitar tirar o que está embaixo, que é a base. Eu gosto de passar meu blush aqui, ó, fazendo um C. Tem certo e errado? Não, gente, isso é questão de gosto. Então você passa o blush da maneira como você gostar mais. Se você nunca se maquiou e você não sabe como é que você gosta mais, você tem que basicamente ir treinando. Você passa de um jeito, olha no espelho e vê se você gostou ou não. Se você gostou, ótimo, você já sabe como você gosta mais. Se você não gostou, você muda o jeito, tá? Tem muito isso também da maquiagem. A gente descobriu o que a gente gosta mais, o que fica melhor na gente. É prática, como tudo na vida. Então, a gente tem que treinar mesmo pra gente ir conseguindo descobrir como é que a gente gosta de fazer. Eu também não gosto do blush chinelada, tá? Eu até passo um pouco mais do que eu uso normalmente quando eu venho gravar vídeo, porque se eu não passo uma coisa um pouco mais intensa, eu sinto que não aparece aqui no vídeo. Mas eu gosto realmente de um aspecto natural, eu não gosto de aspecto chinelada. Não vou fazer contorno, não vou pôr iluminador, porque eu acho que quem está aprendendo a se maquiar não vai se importar com essas coisas. E eu também raramente faço contorno ou uso iluminador quando eu me maquio ou quando eu maquio minhas clientes. Eu só vou agora pentear a minha sobrancelha. Eu gosto desses pentinhos assim, ó, que são em espiral. Você também não é obrigada a corrigir a sua sobrancelha, tá? Eu vou até corrigir aqui com vocês, eu já tinha corrigido, mas eu vou corrigir de novo. O que eu faço? Eu penteio ela pra baixo. Eu gosto de usar lápis, que não é esse, inclusive, peguei o lápis errado. Lápis, eu gosto muito desse da Payot. A minha sobrancelha ela é bem grossa e escura, então o que eu faço? Eu penteio pra baixo e eu só passo o lápis onde eu não tenho sobrancelha. Porque se eu passar em toda a minha sobrancelha, vai ficar apenas, sobrancelha, só vai chegar a sobrancelha no lugar. E aí depois eu penteio a sobrancelha de novo pra cima, porque isso já vai esfumar esse lápis que eu passei, e aí não vai ficar tão intenso e tão marcado. Eu gosto mais do lápis porque eu sinto que o lápis escorre menos. Quando usa produto em pó, como se fosse uma sombra, eu sinto que ela escorre ao longo do dia. Mas também, novamente, é uma questão de gosto. Vamos finalizar essa maquiagem com batom. A minha boca está levemente vermelha porque eu estava com batom vermelho super forte. Eu tentei removê-lo o máximo possível. Sinceramente, eu passaria aqui um batom vermelhão, assim, bem intenso. Mas eu também sei que quem não gosta muito de se maquiar, não gosta de passar batom forte. Então eu vou usar um batom que é do tom da minha boca. Eu sempre falo desse batom aqui, ele é da Payot, ele chama Amour. Eu não sei se ele existe ainda, mas eu gosto dele porque ele é exatamente o tom da minha boca. E ele também, ó, ele não é nem muito mate e nem muito cremoso. Então ele tem uma boa durabilidade, mas ao mesmo tempo ele não deixa os meus lábios mais ressecados, porque a minha boca ela já é muito ressecada. Eu percebi que aqui o blush ele não estava muito bem esfumado, então eu tô vindo de novo e dando uma melhorada nisso aqui, ó. E aí, gente, terminamos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria dar um recado final, assim, muito importante. Se você está fazendo a sua primeira maquiagem e ela não ficou igual a minha ou deu alguma coisa errada, não fique frustrada. Você está começando agora. Eu, como eu falei, eu sou maquiadora profissional. Eu estudei para isso. Eu trabalho com isso. Esse é meu dia a dia. Então, assim, eu tenho muitas horas de estudo e de prática. E como tudo na vida, a prática leva à perfeição. Então, as primeiras vezes que você for fazer,
Não vai ficar a maquiagem mais bonita do mundo e, inclusive, vai demorar um tempo para você entender o que você gosta, tá? Então, a melhor dica para quem tá aprendendo a se maquiar é testar, gente. Senta ali no seu cantinho, faz uma maquiagem, se olha no espelho, vê se você gostou ou não, fotografa, porque aí você vai começar a entender o que você gosta e o que você não gosta. E eu também sempre recomendo para as minhas clientes e para as minhas alunas de automaquiagem, olhem-se no espelho. Porque a gente fica procurando tutorial na internet e a gente vai tentar reproduzir exatamente como a pessoa do tutorial fez. E assim, nunca o formato de rosto, o formato de olho e a característica daquela pessoa que está dando o tutorial vai ser igual à sua. Então você tem que entender como é o seu formato de olho, se você tem pouco ou muito espaço de pálpebra, se a sua pálpebra é coberta, se você tem olheira funda, se o seu rosto é comprido, se o seu rosto é redondo, para você pegar aquelas dicas, aquela referência e adaptar para o seu gosto e para o seu rosto, tá? Então, olhe-se no espelho, veja, teste, veja o que você não gosta, o que você gosta, que eu garanto que você vai conseguir evoluir bastante a sua maquiagem. E lembrando que não é a quantidade de produtos que você tem que vai te fazer se maquiar melhor ou pior, tá? É técnica, teste e você descobrir o que você gosta ou não. Me diz se vocês gostaram desse vídeo, se te ajudou. Se você quer mais alguma dica aí de maquiagem, também deixa aqui nos comentários, que eu com certeza vou gravar para tentar ajudar vocês. Até mais, gente. Tchau!